Em dificuldades, não consegue pagar os remédios da filha. Então, o CEO milionário e solitário atrás dela sussurrou: "Deixe-me pagar." As portas automáticas da farmácia noturna se abriram. Com um chiado quando Sienna entrou, embalando sua filha de 7 meses, Maisie. O bebê queimava de febre, coradas e úmidas de suor, seu pequeno corpo estremecendo com gritos fracos. Caros espectadores, peço gentilmente o apoio de vocês. Ajudem-me a alcançar 1000 inscritos. O clique de vocês significa muito para mim. A chuva encharcou o casaco de Sienna, seu cabelo grudado nas têmporas enquanto ela agarrava uma receita dobrada em uma mão e embalou delicadamente a filha com a outra. Apenas uma caixa permaneceu. Atrás do balcão, olhos meio iluminados de cansaço. A loja estava silenciosa, exceto pelo zumbido das luzes acima. Sienna deu um passo à frente, com a voz trêmula. "Oi, preciso preencher. Isto é para o meu bebê. Ela está com febre e infecção no ouvido." O técnico levou o recibo, digitei o medicamento e depois procurei. 8.640. Sienna assentiu lentamente e enfiou a mão na bolsa, tirando um punhado de notas e moedas amassadas. Ela alisou. Contei-os uma vez, depois outra, dedos atrapalhados, respiração acelerada. "Eu só tenho 43, ela sussurrou. "Recebo na semana que vem, mas ela precisa disso agora." Maisie soltou outro grito agudo de cavalo. Seus membros se contraíram inquietos e sua cabeça se acomodou contra o peito de Sienna. O balconista suspirou. "Sinto muito, senhora. Não fazemos cirurgias parciais. Pagamentos. Posso guardar a receita por 24 horas se você quiser voltar." Sienna ficou paralisada, com a garganta apertada. Por uma fração de segundo, seus joelhos cedeu um pouco sob o peso de tudo. A febre de Maisie, os turnos em que trabalhou sem descanso, a pilha de dívidas não pagas. Contas, e agora isso. Esse muro entre o filho dela e o remédio de que ela precisava. "Eu. Não pode." Ela começou, com a voz embargada. Ela tentou se firmar, piscando rapidamente. "Por favor. Ela está queimando." O balconista não ofereceu nada além de silêncio. Maisie chorou novamente, mais alto desta vez, cru e dolorido. Sienna agarrou-se a ela, mais apertado, suas próprias lágrimas agora escorrendo por suas bochechas. "Estou tentando," ela sussurrou. "Para a filha. Estou tentando, querida." Então, suavemente, atrás dela, veio uma voz. "Eu pago. Pode me cobrar." Sienna se virou, assustada. Um homem estava parado, alguns passos atrás dela, alto, composto, vestindo um casaco escuro. Seu rosto estava calmo, seus olhos gentis. Ele olhou para o farmacêutico. "Por favor, continue com o integral," disse ele. "Eu cuido disso." O técnico olhou para os dois e começou a registrar. Sienna balançou a cabeça quase instintivamente. "Não, por favor. Não posso deixar. Você faz isso. Você nem me conhece." A voz do homem permaneceu gentil. "Você não precisa conhecer alguém para se importar. Ninguém deveria ter que escolher entre dinheiro e a saúde de seus filhos." Algo em seu tom, firme, certo, cortou o pânico em seu peito como um fio de luz. Ele não a olhou com pena. Não havia julgamento em seu olhos, apenas uma gentileza silenciosa e inabalável. Ela não sabia como responder. Seus lábios se separaram, mas nenhuma palavra saiu. O farmacêutico entregou-lhe a bolsa de remédios. Ela a pegou com as 2 mãos, olhando para ele como se fosse feito de vidro. Maisie choramingou. Então se acalmou um pouco. Com a bochecha pressionada contra a clavícula de Sienna, Sienna se virou para o homem. "Não sei como te agradecer." "Você não precisa," disse ele. "Basta levá-la para casa. Aquecê-la." Ela assentiu. Voz baixa. "Obrigado. De verdade." Ele sorriu gentilmente, mas não disse mais nada. Ela pegou Maisie em um braço e a bolsa no outro, e caminhou em direção à saída. Lá fora, a chuva ainda caiu, mas parecia diferente, mais suave de alguma forma.
Ela parou sob o toldo por um momento, olhando para o rosto corado da filha. Então ela respirou, realmente. Respirou, pela primeira vez em semanas. Dentro da loja, o homem os observou. Quando a porta se fechou, ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um de visita. Ele o entregou à farmacêutica. Se ela voltar, por favor, dê isso a ela. E então ele também desapareceu na chuva. A chuva havia diminuído para uma garoa quando Siena destrancou a porta do estreito apartamento, no porão que ela chamava de lar. As paredes eram finas, o carpete desfiado e o rascunho sempre encontrava seu caminho. Mas esta noite, nada disso importava. Maisie estava dormindo agora, aninhada em seus braços, seus gritos febris substituídos por suaves e uniformes respirações. Siena deitou delicadamente no pequeno colchão do berço ao lado da cama, puxando um cobertor desbotado sobre o corpo minúsculo da filha. Ela sentou-se ao lado dela por um momento, escovando os cachos úmidos da testa de Maisie, sussurrando promessas que ela nunca tinha certeza se conseguiria cumprir. Quando ela finalmente abriu a pequena de farmácia, 2 frascos de remédio estendidos, um para a febre, outro para a infecção, aninhados entre eles. Era algo que ela não tinha notado antes. Um cartão de visita. Callum Blake. Privada para quando você precisar respirar. Siena olhou para o cartão. O nome soava poderoso, importante. A fonte era elegante, mas discreta. Seus dedos demoraram-se na palavra respirar, e sua garganta apertou. Ela colocou o cartão na mesa de cabeceira e caminhou até a pequena mesa da cozinha. Lá, sob o suave de uma lâmpada diferente, ela tirou um caderno gasto e rasgou uma página de trás. Ela não sabia o que dizer. Não exatamente, mas algo dentro dela precisava responder. Ela começou a escrever, sua caligrafia trêmula, mas segura. Querida, estranho, você não me conhece. Talvez nunca me conheça, mas esta noite você me ajudou. Respire novamente. Não apenas minha filha, mas eu. Você não me salvou. Você me lembrou. Eu ainda importava. Obrigada. Ela fez uma pausa, olhou para as palavras e então dobrou. Anotar com cuidado, sem assinar. Na manhã seguinte, ela usou parte do dinheiro da mercearia para comprar um branco simples, envelope e um único selo. Ela endereçou ao nome da empresa no verso do cartão de visita, Blake Holdings, Midtown Office. Ela o colocou na caixa de correio no final da rua, sem hesitar, e então se virou antes. Ela poderia mudar de ideia. Do outro lado da cidade, em um prédio alto de vidro e aço, Callum Blake entrou em seu escritório até tarde naquela noite. O dia tinha sido longo, reuniões intermináveis, conversas sem entusiasmo e pessoas que sempre parecia querer alguma coisa. Ele se serviu de um copo d'água e sentou-se à mesa, afrouxando a gravata. Sua assistente havia deixado o bilhete para ele mais cedo naquele dia, sem endereço de retorno, apenas marcado como pessoal. Estava no canto de sua mesa por horas enquanto ele se enterrava em números e contratos. Agora, com o escritório silencioso, ele finalmente a abriu. Ele leu a carta uma vez, então, de novo e de novo. Quando terminou, ele pressionou o fino pedaço de papel sobre sua mesa. Ele leu em voz alta, baixinho, as palavras grudadas no fundo da garganta dele. Você não me salvou. Você me lembrou que eu ainda importava. Ele se inclinou, de volta em sua cadeira, a carta descansando suavemente em sua mão. E de repente, ele estava. Não era um CEO. Ele tinha 8 anos novamente, deitado sozinho em um berço no abrigo de adoção do grupo. Casa, seu peito batendo a cada respiração, a febre queimando por ele. Não. Vindo. Ele se lembrou da enfermeira que veio uma vez e disse: "Você vai ficar bem." Antes, desaparecendo pelo resto da noite. Ele se lembrou de olhar para o teto, mal conseguindo chorar, rezando para o batom fraco que ela havia aplicado no banheiro dos funcionários no andar de baixo. Ela apertou o botão do 27º andar. As portas do elevador estavam começando a fechar quando uma mão deslizou para dentro,
parando-as. Ela olhou para cima. Callum Blake entrou. Ele usava um terno azul marinho, sem gravata, casaco pendurado no braço, elegante, composto, exatamente o tipo de homem que nunca teve que olhar duas vezes para uma entregadora. Mas quando ele se virou e a viu, seu rosto mudou instantaneamente de neutro para algo mais quente. "Sim", disse ele, surpreso, mas claramente satisfeito. "Não, acho que te veria de novo. Ainda bem que te vi." Ela piscou. "Lembra de mim?" Seu sorriso se aprofundou. "Eu não esqueço rostos, especialmente aqueles com os quais me preocupei." Sobre. Houve uma pausa. Siena olhou para a bandeja em suas mãos. "Estou apenas entregando café", ela disse baixinho. Ele assentiu. "E eu estou apenas andando de bicicleta." Elevador. O silêncio entre eles era leve, mas significativo. Ela podia sentir o peso do seu olhar sem que fosse desconfortável. "Quer tomar uma xícara comigo?" perguntou ele enquanto as portas se abriam. 5 minutos. "Eu te devo pelo menos isso." Ela hesitou. "Você não me deve nada." "Nada. Não é caridade", disse ele gentilmente. "Apenas gratidão por me deixar ajudar naquele dia." Ela hesitou, dividida entre a polidez e a praticidade. Os cafés tinham um prazo, e ela estava com o relógio. Ainda assim, algo em sua voz, sincera e sem pressão, aliviou sua tensão. "Eu deveria levar isso para cima," ela murmurou, saindo. "Claro", disse ele, sem insistir. "Talvez na próxima vez," ela assentiu, sem fazer promessas. 10 minutos depois, quando a entrega foi feita, Siena voltou para o saguão. Por impulso, ela parou no café do prédio e comprou um café preto. Simples, forte. Ela tirou um guardanapo do dispensador e pegou uma caneta na bolsa. Cuidadosamente, ela escreveu uma única linha em sua letra pequena e elegante. "Você me ajudou a respirar. Talvez hoje isso ajude você." Pausa. Sem assinatura, apenas uma mensagem. Ela levou a xícara para a recepcionista e deixou com o nome de Callum. Então ela saiu pela porta da frente e foi para a luz da manhã. No andar de cima, 1 hora depois, Callum voltou de uma reunião e encontrou a xícara em sua mesa. Nenhum bilhete, nenhuma explicação, apenas um leve calor ainda persistindo na capa de papelão e a caligrafia que o paralisou. Ele sentou-se em seu mesa, olhando fixamente para a mensagem no guardanapo, lendo-a 2 vezes, depois 3 vezes. "Você me ajudou a respirar. Talvez hoje isso te ajude a parar." Ele sorriu. Não a expressão educada e praticada que ele usava em salas de reunião, mas algo mais suave, privado. Em um mundo onde tudo vinha com condições, onde seu nome atraía inveja ou expectativa, isso era diferente. Era real. Ele dobrou o guardanapo cuidadosamente e o colocou na gaveta onde guardava seus pertences pessoais. Um relógio de seu falecido mentor, uma foto de seu cachorro de infância, a carta anônima que ele ainda carregava daquela noite na farmácia. Por um momento, ele ficou sentado em silêncio. Então ele pegou o café, tomou um gole e finalmente se permitiu fazer uma pausa. O aroma de canela e baunilha pairava o corredor como uma lembrança suave. O riso ecoava fracamente da sala de jogos das crianças, intercalado com o ocasional o rangido da sola de borracha e o tilintar de um sino de brinquedo. Siena estava perto do para-casacos, seus braços embalando um grande recipiente Tupperware, cheio de biscoitos artesanais, pequenos corações, estrelas e ursos cuidadosamente cobertos com cores pastel. Ela não usava maquiagem. Sua loira. O cabelo estava preso num coque frouxo, com mechas caindo ao redor das bochechas. Havia olheiras, mas seu sorriso, gentil, paciente, era a coisa mais brilhante na sala. Ela colocou os biscoitos no chão, à mesa e agachou-se ao lado de um menino cujo nariz estava escorrendo e as bochechas estavam vermelhas de tanto chorar. Sem hesitação, ela tirou um lenço limpo do bolso e enxugou o rosto delicadamente, murmurando palavras suaves. O suficiente para acalmar uma tempestade. "Você é importante."
Ela sussurrou enquanto o menino fungava, pressionando o rosto em seu ombro. Mesmo quando o mundo se esquece de você, você ainda importa. Calum estava parado logo além da porta, escondida no corredor escuro. Ele não tinha ido lá para vê-la. Deveria ser uma visita breve, parte de uma iniciativa de doação corporativa. Alguns minutos de fotos com o diretora, entrega de cheque e um sorriso para o boletim informativo. Mas então ele a viu. Ele não se moveu, não falou, apenas observou. Sem alarde, sem imprensa, sem performance, apenas Siena, rosto descoberto, mangas arregaçadas, cercada por uma pequena multidão de dedos pegajosos e olhos curiosos. Ela distribuiu os biscoitos, um por um, lembrando-se de nomes, agachando-se ao nível deles, rindo quando uma das crianças insistiu que ela desse uma mordida no biscoito que ela mesma tinha acabado de congelar. Ela não tinha ideia de que alguém estava olhando. Ela não. Nem sei que ela está curando pessoas. Calum murmurou para si mesmo. Não era só a maneira como ela se importava. Era a maneira como ela não precisa ser notado por isso. Uma garotinha subiu em seu colo com facilidade como ela já tinha feito isso centenas de vezes antes. Siena ajustou-a instintivamente, cantarolando uma canção de ninar baixinho enquanto balançava levemente. Quando outra criança tropeçou e caiu perto, ela estendeu a mão, sem perder o ritmo, puxando-os para perto e verificando se seus cotovelos estavam arranhados. Calum sentiu algo mudar. Dentro do seu peito, algo terno, algo antigo, algo não dito. Ele tinha se habituado a representações, a grandes gestos, a gentileza pública destinada a aplausos, mas isto era sagrado. E era real. Diana terminou de distribuir os últimos biscoitos e começou a juntar as embalagens e amassar guardanapos. Quando ela se levantou para sair, uma pequena estrela de origami escorregou de seu casaco, bolso e flutuou silenciosamente até o chão. Ela não percebeu. Calum pisou para frente somente depois que a porta da frente se fechou atrás dela. As crianças ainda estavam ocupadas mastigando o quarto, zumbindo com conversas inocentes. Ele se abaixou e pegou a estrela de papel, delicada e amassada por ter sido dobrado. Ele o virou. Uma mensagem estava escrita dentro, suavemente entintada e desbotada. Azul. Posso não ter muito, mas ainda tenho amor para dar. Calum exalou. Lentamente. Em seu mundo de negócios bilionários e ternos de grife, as pessoas falavam sobre o que possuíam, o que ganhavam, o que mereciam. Mas ela deu, de um lugar de ter tão pouco. E de alguma forma isso fez com que significasse mais. Ele segurou a pequena estrela de papel em sua mão, fechando os dedos em volta dela cuidadosamente, como se ela pudesse se dissolver se ele a agarrasse demais. Firmemente. Por um momento, ele não se sentiu como o CEO ou o benfeitor. Ele apenas. Mas aqui dentro, tudo estava quieto. Eles conversaram por quase uma hora sobre livros, sobre os novos hábitos de Maisie, como ela começou a fazer pequenos sons estranhos que pareciam cantar. Siena ganhou vida quando ela falou sobre sua filha. Seu riso era real. Calum ouvia principalmente, oferecendo um comentário ocasional, com cuidado para não interromper seu ritmo. Quando chegou a hora de ir embora, ela sorriu timidamente. Obrigada. Obrigado pelo chá e pela gentileza. Calum sorriu. Obrigado por dizer sim. Ela hesitou antes de sair. E quando a porta se fechou, ele notou uma pasta perto da cadeira dela. Curioso, ele abriu, esperando faturas ou notas de trabalho. Eram desenhos, delicados, a lápis, principalmente crianças. Maisie apareceu em vários, mas um parou. Ele era a farmácia. Ele segurando Maisie, a cabeça dela apoiada na dele. Peito, banhado por um feixe de luz suave no fundo, com uma caligrafia discreta. Você. Tornou-se o lugar seguro de alguém, talvez sem nem saber. Calum recostou-se, imóvel. Então, lentamente, ele moldurou o desenho e o colocou sobre a mesa. Seguinte, ele mandou uma mensagem para ela. A mais está se sentindo melhor hoje. Ela não responder.
No dia seguinte, o mundo está um pouco mais quente com você nele. Ainda não. Responder, mas ele continuou enviando fotos, citações, pedaços de beleza. Sem pressão, apenas presença silenciosa e constante. Tiana leu todos eles. Ela sorriu. Às vezes chorava, mas nunca respondia porque algo dentro dela tinha. Começou a sussurrar novamente. Aquela voz que ela conhecia muito bem. Você não é o suficiente. Você não pertence ao mundo dele. Ele é gentil, mas isso não significa que você mereça. E então os sussurros se tornaram realidade. Do lado de fora do café, onde trabalhava meio período, ela ouviu dois colegas rindo. Você ouviu? Callum Blake. Fui visto com aquela garçonete da nossa loja. Sério. Ela é fofa, mas eu. Quer dizer, vamos lá. Ela traz o bebê para o turno dela. Não é exatamente uma sala de reuniões. Material. Siena se virou antes que a vissem. Seu peito apertou. Isso. Noite. Enquanto Maisie dormia, as palavras ecoaram mais alto do que nunca. A mãe dela. Voz. Você não merece um bom homem. Ela se sentou na beira do colchão. Maisie agarrou um coelho de pelúcia. Sua febre diminuindo. Sua respiração estabilizada. Siena afastou uma mecha de cabelo da bochecha da criança. Você merece o mundo. Ela sussurrou. Mesmo que eu ainda esteja aprendendo a acreditar, eu também acredito. Ela. O telefone vibrou. Uma mensagem do Callum. A Maisie tem sorte de ter você. Espero que um dia você vê o que eu vejo. Tiana fechou os olhos. Ela não o estava ignorando porque ela não se importava. Ela ficou em silêncio porque se importava demais. E porque alguns. Parte dela ainda não conseguia acreditar que alguém como ele pudesse ver alguém como ela e amá-la de qualquer maneira. Ela tinha aprendido como sobreviver, mas não como receber. Ainda não. Então ela ficou quieta, para não afastá-lo, mas porque seu coração ainda estava aprendendo a falar a linguagem do amor. Não merecido, não devido, não emprestado, apenas amor, real e constante, e esperando. A mensagem foi breve. Eu preciso aprender a ficar de pé antes de poder andar ao seu lado. Callum leu 3 vezes. Cada palavra parecia escolhida, deliberada, como se ela tivesse se sentado com ele, segurado, vivido dentro dele. Ele olhou fixamente para a tela muito tempo depois de escurecer. O silêncio da sua cobertura era denso como neblina. Ele não respondeu. Ele sabia que, e não deveria. Siena não estava se afastando dele. Ela estava caminhando em sua direção. Então, ele a deixou. Mas deixar ir não significa desaparecer. 2 dias depois, Siena largou o emprego no café. Ela se matriculou em um curso online em infantil, sobrevivendo com uma bolsa local e o pouco que lhe restava nas economias. Para cobrir os custos, ela assado, biscoitos de manteiga de amendoim, muffins de mirtilo. Ela vendeu no mercado de sábado e online através de um site feito à mão que sua amiga a ajudou a construir. Ela e Maisie caminharam para o parque todas as manhãs, chova ou faça sol. Siena corria enquanto Maisie ria do carrinho de bebê ou sentavam-se sob as árvores, compartilhando frutas e livros de histórias. Mudança. Não aconteceu de repente, mas algo nela começou a mudar. Uma tarde, ela ajudou uma senhora idosa a atravessar a rua e se ajoelhou para amarrar seus cadarços desamarrados. A mulher colocou a mão sobre o coração de Siena e disse: Você se move como alguém que decidiu que é importante. Siena sorriu. Ela ainda tinha dias ruins, mas agora eles não a destruíam. O que ela não sabia se Callum ainda estava por perto. Ele nunca interferiu, nunca cruzou a linha. Linhas que ela havia desenhado. Mas às vezes ele caminhava pela trilha externa do parque. Seu casaco, gola levantada, seu olhar suave. Certa vez, ele se sentou calmamente em um banco apenas para ouvir. Maisie riu. Ele viu Siena levantar a filha, ajudá-la a andar pela grama, apontar para borboletas. Ele a viu recolher lixo, ajudar estranhos, ouvir pacientemente as histórias intermináveis das crianças. E então,
Uma tarde, uma pequena voz soou. Calum se virou. Maisie no carrinho apontava diretamente para ele, com os olhos arregalados. Sorrindo, seguro, ela chamou novamente, saltando com o reconhecimento. Sienna seguiu seu olhar e congelou. Ela não via Calum há meses. Maisie se contorceu para sair. Sienna a ergueu e caminhou lentamente em sua direção. Ela te chama assim, disse ela, silenciosamente, enquanto dorme. Quando está chateada, ela murmura segura e se acalma. Calum não respondeu, de imediato. Maisie estendeu a mão para ele. Ele hesitou. Então, abriu os braços. Ela se aninhou em seu peito como se pertencesse àquele lugar. Eu pensei que eu fosse apenas um estranho. Ele sussurrou. Sienna balançou a cabeça. Não, para ela. O vento soprava através das árvores ao redor deles. Ela se lembra, Sienna, disse. Mesmo que ela fosse apenas um bebê, ela se lembra da noite em que alguém interveio quando ninguém mais o fez. Calum olhou para Maisie. Os olhos dela já estavam fechando. Eu só queria que ela respirasse. Você fez mais do que isso, respondeu Sienna. Você deu algo a ela antes que ela tivesse palavras para descrever. Um lugar, uma pessoa, ele. Devolveu Maisie com cuidado. Ela nunca esqueceu, disse ela suavemente. E nem. E. Sua voz tremeu. Não de medo, mas de verdade. Com algo não dito que vinha crescendo silenciosamente entre eles o tempo todo. Calum deu um passo para trás. Estou orgulhoso de você, disse ele. Você não ficou parado. Para cima, você se levantou. Sienna sorriu. Alguém me lembrou que eu valia a pena. Esforço. Eles ficaram assim por um longo momento e então caminharam em direção oposta. Direções. Não porque estivessem à deriva, mas porque às vezes, até depois que alguém te vê, você ainda precisa terminar de se tornar quem você quer ser. Quando o fizerem. Maisie se mexeu nos braços da mãe, resmungando e, na primeira fila, com um terno azul marinho e camisa de colarinho aberto, estava sentado Calum. Sua expressão estava calmo, concentrado, mas seus olhos estavam falando com ela. Estou aqui. No momento em que seu nome foi chamado, a sala aplaudiu e Sienna caminhou lentamente até o palco, com os saltos batendo suavemente contra os degraus de madeira. Ela ficou atrás do pódio, ajustou o microfone e deu uma respiração. Eu não sou uma oradora. Ela começou, com a voz ligeiramente trêmula. Não estou acostumada para holofotes ou microfones, mas sei algo sobre batalhas silenciosas, sobre segurar uma criança doente no meio da noite e sem saber como você vai sobreviver pela manhã. O quarto ficou em silêncio. Meu nome é Sienna Hart. Sou mãe solteira de uma menina chamada Maisie. E não faz muito tempo, eu estava parado em uma farmácia segurando-a enquanto ela queimava de febre. E eu não conseguia comprar o remédio de que precisava. Sua voz falhou, mas ela não parou. Eu pensei que teria que sair daquela loja e apenas esperar que ela ficasse bem. Espero. Ela sobreviveria. Mas então um estranho se adiantou e disse: carregue para. Eu. Ela olhou para suas anotações. Então as dobrou lentamente e as colocou de lado. Esse ato salvou a vida da minha filha. Mas o que ele fez depois, a maneira como ele não desapareceu, a maneira como ele silenciosamente me lembrou repetidamente que eu era importante, mesmo quando eu mesmo não acreditava nisso. Isso é o que me salvou. Os olhos de Calum brilharam. Seus dedos estavam entrelaçados firmemente em sua colo. Eu costumava pensar que sobreviver era o suficiente, disse Sienna suavemente. Mas eu tenho. Aprendi que a cura exige mais. É preciso que alguém acredite em você antes. Você acredita em si mesmo. Ela fez uma pausa, sua voz mais firme agora. Eu costumava andar através deste mundo como se estivesse pegando espaço emprestado. Agora ensino minha filha que ela pertence aqui e eu ensino a mesma coisa todos os dias. Os aplausos começaram. Lentamente, então, cresceu pela sala. Sienna se afastou do microfone. Antes, ela poderia voltar ao seu lugar. Mas Calum se levantou e foi até o palco.
A sala ficou em silêncio instantaneamente. Ele subiu. Passos sem dizer uma palavra. Encontrou-a no meio da plataforma e gentilmente pegou sua mão. No momento em que seus dedos, tocado, foi como se o espaço entre eles tivesse desaparecido. Calum virou-se para a plateia, com a voz baixa, mas clara. Eu pensei que os tinha salvado, disse ele simplesmente. Mas a verdade é que eles me salvaram primeiro. Ele se virou para Siena. Porque quando você passa a maior parte da vida sentindo que ninguém vê o seu verdadeiro eu, encontro alguém que faz, muda tudo. Os olhos de Siena brilharam, mas ela não. Chorar. Não está à noite. Esta noite, ela permaneceu na luz e não se encolheu. Ano depois, as estações mudaram 2 vezes e o ritmo da vida encontrou algo mais suave, algo estável. Uma pequena pré-escola ficava na esquina de uma rua tranquila do subúrbio, com sua cerca de madeira pintada de azul pastel. Marcas de mãos de crianças estampavam todas as cores ao longo dos painéis de madeira. O riso ecoava em o quintal e pequenos papéis pendurados nas janelas. Lá dentro, uma pequena placa da frente estava escrito: Aprendendo pequenas raízes, onde toda criança pertence. Siena estava atrás de uma prateleira baixa cheia de livros ilustrados, organizando delicadamente uma fileira de pequenos sapatos. Seu diploma, recém-emoldurado, estava pendurado na parede perto da entrada, bacharel da educação infantil, com honras. O prédio já foi uma floricultura fechada. Agora estava viva novamente, assim como ela. O que ninguém sabia, exceto o proprietário em seu coração, que o pagamento inicial tinha vindo discretamente de alguém que nunca pediu crédito. O nome de Calum não estava em nenhum lugar da papelada, mas ele estava. Cada canto do espaço. Sua fé, seu apoio silencioso, a maneira como ele tinha. Acreditaram nela antes que ela mesma soubesse como acreditar. A escola fechou ao meio-dia naquele dia para um raro feriado prolongado. Siena dirigiu para casa com Maisie no banco de trás, tagarelando sobre borboletas e hora do lanche, e um menino chamado Theo, que continuava comendo seus lápis de cera. A casa deles ficava nos limites de uma pequena cidade, bem longe. Longe o suficiente da cidade para sentir vontade de escapar. Uma aconchegante casa de madeira com girassóis na frente e era ao longo. Cerca, um balanço de varanda que rangia quando o vento soprava, na medida certa. Sinos de vento, feitos de conchas, dançavam na brisa, enchendo o ar com música suave. Maisie, agora com quase 2 anos, saiu correndo do carro no momento em que ele parou. Mamãe, segura. Olha, ela gritou, acenando com um pedaço de papel amassado no ar. Siena saiu, limpando as mãos na saia. O que foi, querida? Maisie correu até ela, quase tropeçando nos próprios pés, e empurrou o papel em suas mãos. Era um desenho, um dos de Siena. Ela o havia esboçado em um momento de silêncio na semana anterior e depois o deixou. À mesa da cozinha, sem perceber que Maisie a havia pegado. 3 figuras estavam sob um alto carvalho. Uma menina de cabelo cacheado, uma mulher com rabo de cavalo e um homem com um casaco comprido, segurando a mão da menina. Acima deles, escritas em giz de cera, estavam as palavras: meu, família. Maisie apontou orgulhosamente. É você. Sou eu. E isso é seguro. Na varanda, Calum apareceu, segurando um copo de chá gelado, óculos de sol empurrados de volta em sua cabeça. Ele estava observando, sorrindo. Seguro, hein? Ele disse, pisando para baixo. Maisie correu em direção a ele. Ela correu direto para os braços dele, e ele levantou-a facilmente no ar, girando uma vez antes de puxá-la para perto. Achei que esse fosse meu nome agora, ele provocou. Você está mudando isso para mim. Maisie riu. Não, você está seguro para sempre. Ele olhou para Siena. Então realmente olhou. Ela ficou com o desenho na mão. A brisa batendo na bainha do vestido, a luz do sol deixando seus cabelos dourados. Ele beijou o topo da cabeça de Maisie e sussurrou.
Talvez eu não tenha sido salva naquela época porque eu deveria ser a esposa de alguém. Seguro agora. Sienna não disse nada. Ela não precisava. Ela deu um passo à frente, envolveu os dois com os braços e, pela primeira vez na vida, não sentiu que estava segurando apenas para sobreviver. Ela estava segurando algo inteiro, algo real, algo dela. Nem todo mundo que precisa de ajuda é fraco. E nem todo mundo com a riqueza é forte. Mas às vezes, quando dois corações que estavam silenciosamente se quebrando finalmente se encontram, uma família pode ser construída a partir dos pedaços. Tudo o que é preciso é alguém corajoso o suficiente para sussurrar: deixe-me pagar. Às vezes, um ato silencioso de a gentileza pode mudar tudo. Se a história de Sienna e Callum te comoveu, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Na Soul Stirring Stories, acreditamos em amor, resiliência e segundas chances. Toque no botão de hype e inscreva-se. Fique conosco. Mais histórias de cura estão a caminho. Obrigado por assistir. Até a próxima. Mantenha o coração aberto. Você nunca sabe de quem é a sua bondade. Pode salvar.